Na série Municípios Capixabas, você conhece agora Jerônimo Monteiro. O município é cortado pela rodovia BR-482, uma das principais estradas do sul do estado, que liga a região à Grande Vitória e aos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Uma localização privilegiada que facilita o escoamento da produção agrícola local e ainda atrai novos investimentos. Jerônimo Monteiro tem 162 quilômetros quadrados e pouco mais de 11 mil habitantes. A origem do município está ligada a outras cidades do sul do estado, como Cachoeiro de Itapemirim e Alegre. Nós estivemos agregados há muito tempo ao município de Alegre, nós éramos distrito de Alegre, pertencíamos ao município de Alegre, então muito da nossa história tem a ver com a história do município de Alegre. Áreas desbravadas em 1820 por colonizadores portugueses que partiram da cidade de Mariana, em Minas Gerais, rumo à foz do rio Itapemirim. Partiu do estado de Minas em direção à foz do rio Itapemirim. O primeiro nome dado a Jerônimo Monteiro foi Cachoeira das Flores. Com o passar do tempo, o vilarejo ganhou outras denominações, como Cristal, Sabino Pessoa e Distrito de Vala do Souza. O primeiro nome real foi Cristal, porque há uma polêmica nisso aí, com a questão da Cachoeira das Flores, mas a história já provou que realmente não era aqui Cachoeira das Flores, mas Cristal. Acredita-se que havia uma pedra, né, muito clara e que achava até que podia ser diamantes, né, mas eram cristais e a água cristalina do rio que cortava, né, o município. 138 anos depois que os primeiros colonizadores chegaram nessas terras, o distrito enfim virou cidade e em 1958 recebeu o nome do ex-governador do Espírito Santo, Jerônimo Monteiro. Toda essa área nossa, ela foi dividida em duas fazendas. Então tinha a fazenda que era a fazenda da parte alta, que ficou conhecida como Fazenda Velha. Então, na verdade, a Fazenda Velha era toda a parte alta. E tínhamos uma outra parte que hoje é a parte central, em direção à Cachoeira de Itapemirim. Jerônimo Monteiro é uma cidade tranquila, com expressivas características rurais. A economia, que antes era movimentada basicamente pelo café, se expandiu e hoje também é forte em outras culturas. No caso da agricultura, nós temos sobrevivência maior do município é com relação, primeiro, o café, depois é a pecuária de leite, a suinocultura e a laranja. As lavouras consideradas brancas, como arroz, feijão, milho, são plantadas em pequenas escalas. Além do café e da laranja, Jerônimo Monteiro também se transformou num grande produtor de leite. E um lugar que produz um bom leite tem grande chance de também fazer excelentes queijos. Quem vem ao município não pode deixar de experimentar o requeijão do seu Newton. Cremoso e com a textura certa, o produto é famoso na cidade. Graças a Deus estão aí efetivo trabalhando, né? Nós não temos preguiça não, a mulher minha não tem preguiça, nós cuidamos mesmo das coisas direitinho. Para um resultado assim tão gostoso, seu Newton vai cedo ao curral buscar o ingrediente básico do requeijão. Ainda morno, o leite vai direto para a panela da dona Jorcelina, mulher do seu Newton. Depois de mais ou menos 1 hora, o requeijão está pronto para ser consumido. Nós temos uma freguesia muito grande, né? Graças a Deus, a gente vende muito, não para, o produto nosso não para, não tem como você falar assim, sobrou, não sobrou. Graças a Deus vende muito. Tem as vizinhanças e os amigos da gente, a gente já passa, um faz programa pro outro. Ih, rapaz, comprei um requeijão do Newton Silva, o requeijão é especial. Seu Newton produz em média 10 quilos de requeijão por dia. Será que sobra algum? Não sobrou. Graças a Deus vende muito. Além das atividades agrícolas tradicionais, a criação de suínos também surge como uma boa aposta. Hoje, a maior granja do estado está em Jerônimo Monteiro. O criadouro tem capacidade para abrigar 10 mil animais, que são vendidos para todo o Espírito Santo. Se por um lado a produção de suínos ajuda a engordar a arrecadação do município, por outro também ajuda a deixar mais volumoso um poderoso poluente do solo.
Até pouco tempo, os dejetos produzidos na granja eram uma preocupação a mais para Marco Antônio. Com a instalação de um biodigestor, ele resolveu 2 problemas de uma só vez. Antes, todo o gás ia para a atmosfera e hoje ele é queimado, diminuindo em 20 vezes a agressão ambiental com relação a gás. E para nós é uma fonte de energia e uma economia da ordem de 7 a 8 mil reais todo mês. A energia produzida por meio do equipamento dá para abastecer toda a granja e ainda mais 11 casas. Nós temos um tratamento de todo o efluente produzido na granja. Esse efluente é bombeado para dentro do biodigestor. Com o calor e mais a fermentação, há a produção de um gás esse que é o metano. Esse gás é combustível e inicialmente era queimado no flare e hoje nós estamos queimando, como eu disse, no grupo gerador. O investimento em novas tecnologias pode ser considerado um reflexo do desenvolvimento econômico de Jerônimo Monteiro. Mas a técnica milenar dos trabalhos manuais também tem uma parcela de contribuição. A atividade que é o ganha-pão de muitos jeromenses, como de Gaúcho, que não nasceu por aqui, mas escolheu o município para morar e trabalhar. Foi em Jerônimo Monteiro que, sem querer, descobriu o dom para o artesanato. Resolvi produzir uma peça, assim do nada. Apenas com aquela ferramenta, apontei uma faca, fiz uma ponta aguda numa faquinha assim e criei uma santinha que eu tinha numa folhinha assim, ó, a Santa Clara. A madeira usada para fazer cada trabalho é a mesma descartada pelos moradores da região. Com muita paciência e precisão, ele consegue fazer cerca de 5 peças por dia. O dom para os trabalhos manuais parece mesmo ser uma qualidade em comum entre os moradores de Jerônimo Monteiro. Aqui na casa da família Lanes, o desejo de começar a pintar quadros começou bem cedo para Marcele. Ela tinha apenas 12 anos quando fez os primeiros traços numa tela. Veio uma professora aqui para Jerônimo, aí ela me ofereceram se eu queria participar da aula de pintura. Aí eu quis, a minha mãe me pôs na aula, aí eu comecei a pintar. Aí daí eu gostei e estou fazendo aula até hoje. E para a surpresa da família, os irmãos mais novos estão indo pelo mesmo caminho. Sempre minha irmã costuma pintar em casa. Eu auxilio ela também, quando ela sempre me pede, eu estou ajudando. Eu sempre falo que Jerônimo Monteiro é um celeiro de artistas. Aqui nós temos escritores, pintores, nós temos poeta. O esporte é outro ponto forte do município. Daqui saem profissionais que fazem história dentro e fora da cidade. Orestes é um deles. Filho de um dos primeiros fazendeiros de Jerônimo Monteiro, ele se inspirou na perseverança do pai para conquistar 280 títulos na modalidade de hipismo rural. Como eu vivo no campo, eu tenho uma facilidade muito grande de mexer com o animal, entendendo? Com a doma com o animal. E eu me sinto assim emocionado quando eu falo em doma, porque isso nasce dentro da gente. Eu nasci dentro de mim um crescimento que eu tive de doma e aprendizagem com os animais e entrei no ramo de prova, de competição e tive muitos títulos, fiz muita amizade aí para esse Brasil, lá fora, e isso me deu muito orgulho, muita grandeza, muita alegria. O município também tem um outro personagem que fez nome como atleta. Conhecido na cidade como Marquinho Corredor, que na verdade se chama Márcio, deu seus primeiros passos na pista há 20 anos. De lá para cá, acumulou cerca de 200 títulos, competindo em corrida de rua, maratona internacional, São Silvestre, volta internacional da Pampulha e 10 milhas garoto. Hoje ele não compete mais, mas ajuda a manter um projeto para formar novos atletas em Jerônimo Monteiro.
Meu projeto é já desenvolver com as novas gerações, né, o atletismo, não só na modalidade corrida, mas como outro, né, o salto em distância, a corrida nos 100, 200, 300 metros, né, e na nossa região, por ser uma região montanhosa, nossas crianças, elas têm uma resistência maior, até porque eu já levei outras crianças daqui nas competições a nível internacional em São Paulo, e lá na São Silvestrinha eles mostraram bons resultados de primeiro e segundo lugar a nível internacional. Jerônimo Monteiro é um lugar de pessoas que estão deixando suas marcas na história do município. Um desses personagens é Deoclésio. Com mais de 90 anos, ele recorda saudoso do passado emocionante. Já foi farmacêutico, professor, representante de uma multinacional, ator, cantor, cronista, autor de peças teatrais e poeta. Estou escrevendo a minha biografia por décadas. Cada década eu estive mais permanente numa região, numa cidade. Uma década em Belo Horizonte, outra década em Goiânia e Brasília. O passado e o presente permanecem dentro de mim. Quando jovem, o sonho de Deoclésio era conhecer o mundo. Eu sempre sonhei. Quando menino, eu sonhava conhecer o mundo. Mas, porque eu lia muito. Eu com 6 anos eu lia já. Tinha uma revista naquela época por nome Tico Tico. Ela não é como esses gibi, essas coisas de quadrinho, não. Era tudo leitura mesmo. Eu lia e fazia aqueles... O Tico Tico trazia sempre um desenho de um trabalho artesanal, de uma obra de arte, tudo que dava inspiração para eu me dedicar. A minha inspiração surgiu pelo sonho. Seu Nilo Preto é outro personagem que vai ficar marcado nas memórias do município. Ele chegou em Jerônimo Monteiro com apenas 8 anos de idade para trabalhar na roça. Seu Nilo mora na única comunidade quilombola do município, na localidade de Fazenda Velha, a poucos quilômetros da sede. Nessas terras, também conhecidas como Sítio dos Crioulos, vivem outros 70 descendentes de escravos, que tiram sustento basicamente da agricultura. Saindo do Sítio dos Crioulos, fomos para o centro da cidade, conhecer as construções antigas do município. Algumas tombadas como patrimônio histórico. Uma delas é esta construção de 1958. Hoje, sede da Universidade Federal do Espírito Santo em Jerônimo Monteiro. Falando em construções antigas, olha o que encontramos. Uma casinha com jeito de venda, mas que virou bar. Isso porque toda a cidade do interior que se preze tem um lugar garantido para os encontros nos finais de tarde, onde os amigos colocam o papo em dia. Em Jerônimo Monteiro, o Point fica a apenas 1 quilômetro da sede. Depois de mais de 50 anos funcionando como venda, o lugar se transformou no Bar da Roça. A simplicidade dá o tom descontraído. Simples também é o cardápio, mas nem por isso menos saboroso. Costelinha de porco na lata, torresmo com mandioca e churrasco de carneiro. A fé é outra característica marcante dos jeromenses. Aqui acontece uma das manifestações religiosas mais bonitas do Espírito Santo, a Folia de Reis. Uma festa de origem portuguesa que chegou ao Brasil no século XVIII. Em Jerônimo Monteiro, o grupo de Folia de Reis dos 3 Reis Magos mantém a tradição viva há mais de 30 anos. Composto por homens simples, geralmente vindos da roça, o grupo percorre as ruas da cidade no período de 24 de dezembro a 6 de janeiro, entoando versos que remontam à visita dos 3 Reis Magos ao Menino Jesus.
Para o mestre José, a cantoria é mais que uma representação folclórica. E amor, carinho, respeito, tudo isso a minha folia tem. Se não tiver, aquele que não respeitar, sai fora. Aqui encontramos um lugar privilegiado pela exuberante beleza de montanhas e vales. Mais que isso, encontramos uma cidade de gente simples, criativa, cheia de fé e tomada por uma contagiante alegria em receber visitantes. Eu me viro do avesso, saio andando nos passos, levando até nas estrelas, te carregando nos braços. Aqueço no teu calor, não abra mão desse amor, nem por nada eu me desfaço. Doidão por você, eu tô doidão por você.